Noite, meu querido irmão, minha prezada irmã. São 19 horas e 1 minuto desta quarta-feira, dia 21 de abril de 2021. Estamos entrando no ar para a nossa meditação bíblica das quartas-feiras. Eu leio um texto e em seguida faço a explanação desse texto, assim que funciona. Vamos começar, portanto, com uma palavra de oração. Ó Deus bondoso, nós te louvamos e te engrandecemos o nome pelo dia de hoje, dia que o Senhor nos sustentou, nos guardou. Queremos, ó Deus, pedir a direção do teu Santo Espírito para a ministração desta palavra. Leremos a tua palavra e meditaremos sobre ela. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. O texto que será a base da nossa meditação nesta noite é o da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos de 13 a 22. Eu passo a ler. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Muito bem, vamos ler e comentar. Eu vou me servir aqui dos comentários da Bíblia de Estudo de Genebra, comentários esses que nos orientarão naquilo que nós queremos dizer. Esse texto eu escolhi porque há uma parte nele que fala da defesa da fé. E é sempre importante que nós, que cremos em Cristo, saibamos explicar a nossa fé, saibamos fazer isso com amor no coração, com dedicação, com carinho, com zelo, com prazer, com satisfação. Então, vou repassar aqui versículo a versículo dos que nós lemos para que nós possamos compreendê-los. O primeiro versículo é: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? A Bíblia de Estudo de Genebra comenta esse versículo. Diz assim: Pedro não está negando que os cristãos da Ásia possam sofrer por causa da fé que abraçaram. Essa afirmação pode ser interpretada ou como um ensino óbvio que maltrato é menos... Deixa eu ler de novo. Essa afirmação pode ser interpretada ou como um ensino óbvio que maltrato é menos provável,
se o comportamento de alguém é exemplar, ou, mais provavelmente, como uma afirmação de que, seja o que quer que aconteça ao cristão, nenhuma força externa pode causar dano espiritual. Muito bem. Vamos pensar aqui que o mal está aí para atingir a todos, né? E nós não sabemos de onde esse mal virá. Não sabemos quando alguém intentará contra nós pelo fato de nós crermos como cremos. Cremos em Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Filho que encarnou-se e deu sua vida por nós na cruz do Calvário, o Espírito Santo que nos ilumina a vida, que nos guia no dia a dia, que nos dá força para o testemunho da nossa fé. Nós não sabemos quem pode nos ofender, quem pode nos atacar por essa nossa fé, por essa fé que professamos, né? Mas pode ser que alguém queira nos atacar simplesmente porque não concorda com o nosso tipo de fé. Então, o que Pedro está dizendo? Aqui na interpretação do versículo, há uma alternativa que seria a probabilidade de não sermos atacados se soubermos direitinho explicar a nossa fé, é uma hipótese, e a outra hipótese é aquela que eu acho que é mais provável, que é o seguinte: aconteça o que quer que aconteça ao cristão, nenhuma força externa pode causar dano espiritual. O que eu quero dizer com isso? O que o texto quer dizer com isso? O que a gente pode compreender com isso? Os abalos emocionais, os abalos físicos até, eles são sentidos por nós e realmente nos causam dano. Mas cada prova pela qual prova nós passamos, isso aumenta a força espiritual com que nós enfrentamos a adversidade seguinte. Cada vez que a nossa fé é provada, diz o cântico, né, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. O crescimento se dá quando a pessoa é provada e aprovada. Não é? Então, o apóstolo Pedro fala que nós não devemos ficar preocupados, temendo as ameaças que podem surgir contra nós. Elas não causarão dano final, dano último, dano a ponto de nos fazer descair da fé. O verso 14 diz assim: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Eu vou ler o versículo 15, que é o ponto central dessa nossa meditação no dia de hoje. Diz o versículo 15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui a orientação de Pedro é para que nós estejamos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. É como se alguém chegasse para nós e dissesse assim: você fala tanto aí dessa sua religião, desse seu Deus, explica para mim a sua fé. Explica a sua fé. E nós, cristãos protestantes, precisamos ser cada vez mais acurados, diligentes, criteriosos, sábios no estudo da palavra de Deus, para que nós possamos explicar a nossa fé. Como é que nós explicamos a nossa fé? Primeiro nós temos que entender, e precisamos entender como a fé chega até nós. Lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, vem de Deus.
não vem de obras para que ninguém se glorie. A fé que cremos, ela vem de Deus. A fé salvadora, a fé para a salvação, ela vem de Deus. E uma vez crendo em Cristo, estamos salvos, ok? A justiça de Cristo, ela nos reveste, ela cai sobre as nossas vidas. E esse é um ponto importante. Você creu em Cristo, está salvo, porque quem diz isso é a palavra de Deus e nós cremos na palavra de Deus. Agora, a partir daí, você precisa conhecer ainda mais a Escritura para que você possa explicar isso para as pessoas. Uma explicação que precisa ser dada é: eu digo que sou salvo não porque eu sou melhor do que os outros, mas porque a Escritura diz que quem crê em Cristo está salvo. E eu creio na Escritura. Quando você sabe explicar o que acontece contigo, sabe explicar por que você tem certeza da sua salvação, retira aquilo que pode parecer um orgulho, uma soberba cristã. Você diz assim: eu estou salvo. Você diz que está salvo porque você crê em Cristo como Senhor e Salvador. Isso é uma explicação da sua fé. A Escritura diz isso, você crê na Escritura. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então a Escritura, ela que dá a base para você afirmar. E você, conhecendo a Escritura, você pode explicar a sua fé para as outras pessoas. Quando você explica a sua fé para as outras pessoas, você oferece a elas oportunidades de crerem, não em você, mas crerem no mesmo Deus em que você está crendo, porque a palavra de Deus diz que quando nós pregamos o Evangelho, é como se abrissem portas, as pessoas entrassem, viessem entrar no reino de Deus. Por isso que o próprio Jesus diz a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ou seja, tu tens a palavra de salvação nos seus lábios. Prega a palavra para que as pessoas possam ter abertas as portas do reino dos céus para ela. É importantíssimo explicar a fé. É importantíssimo falar do que você crê. E aí, meu prezado irmão, minha querida irmã, olhando esse versículo, vou até lê-lo de novo, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança em vós. Quando eu leio esse texto, eu fico me lembrando daquelas lições de escola dominical, daqueles estudos de escola dominical. Você que é crente há muitos anos, e você teve a oportunidade de frequentar a escola dominical, várias classes de escola dominical. Chegava-se às 9 horas na igreja, cada pessoa já ia direto para a sua classe de escola dominical. Em alguns lugares o culto era primeiro, né? Então chegava para o culto depois que se dividia em escola dominical. Outras faziam o inverso, né? Já chegava para a escola dominical deixando o culto para depois da escola dominical. Então a pessoa chegava, ia para a sua classe, chegava lá, tinha debate gostoso, alguns exageravam nas perguntas, nas questões que levantavam, mas como era gostoso aquilo. O tempo sempre era curto, e a gente passava horas ali estudando a palavra de Deus. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Cristo é Senhor, e isso precisa estar no nosso coração dia após dia, renovado no nosso coração. Ter a Cristo como Senhor. Me lembro do cântico Satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Cântico dos vencedores por Cristo, né? Então, ter a Cristo santificado no nosso coração e explicar isso. Agora, o apóstolo Pedro encarregou de dizer o modus operandi, ou seja, de que modo eu devo fazer isso. Diz ele, verso 16, fazendo-o todavia
com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que fala contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Então, explicar a fé, mas explicar a fé com brandura no coração, com carinho, com amor, explicar a fé sem se exaltar, sem se enraivecer, fazer uma verdadeira defesa da fé. Isso é um ramo da teologia chamado apologética, ou seja, a defesa da fé, você falar que crê e explicar a sua fé. Verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E eu quero ler a explicação da Bíblia de Estudos de Genebra para esses dois versículos que lemos, o 18 e o 19. Diz assim o 18, sobre o 18. A morte vicária de Cristo é suficiente. Sacrifícios adicionais não são necessários. Quer dizer, Cristo morreu uma única vez. A morte dele é eficiente e eficaz. Funciona. Não há necessidade de novos sacrifícios, especialmente aqueles feitos por nós, para que nós obtenhamos a salvação, porque isso foi feito por Cristo. Agora o verso 19. Pregou os espíritos em prisão, diz a Bíblia de Genebra. Poderíamos mencionar 4 interpretações principais do verso 19, dos versos 19 e 20. Primeira, Cristo pré-encarnado e pregando através de Noé. Há pessoas que viveram antes do dilúvio. Noé chamou-as ao arrependimento, mas elas desobedeceram e agora estão aprisionadas. O argumento de Pedro seria, então, que assim como Deus vindicou Noé naquela vez, assim ele vindicou os cristãos hoje. Então, a primeira interpretação para essa expressão pregou os espíritos em prisão é aquela que aconteceu com Noé lá no passado, no Antigo Testamento, antes do dilúvio. Letra B. A pregação de Cristo no breve espaço de tempo entre sua morte e ressurreição, durante a descida ao inferno. Disse que Cristo anunciou sua vitória aos espíritos dos perversos contemporâneos de Noé, confinados no reino dos mortos. Então, essa é uma outra interpretação, que estando no ambiente dos mortos, Cristo pregou àqueles que estavam mortos e haviam perecido. Não é? Então, Cristo pregou aos espíritos em prisão naquele intervalo em que ele morreu e ressuscitou. Essa letra B é uma outra corrente. A terceira, uma ideia semelhante, é que Cristo proclamou sua vitória aos anjos caídos, muitas vezes identificados com os filhos de Deus, no seu lugar de confinamento. Então, Cristo teria pregado aos anjos decaídos, aqueles que pecaram junto com Satanás, e proclamou a sua vitória sobre a morte. E a letra D, que é a quarta vertente, a quarta corrente, Cristo proclamando sua vitória a anjos caídos após a ressurreição, no tempo de sua ascensão ao céu. O ponto das 3 últimas interpretações é, precisamente como Jesus foi vindicado, assim também cristãos serão vindicados. Ou seja, nós somos chamados a testemunhar
às pessoas a respeito de Cristo, onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós estejamos. E eu quero lembrar aqui um ponto que foi até discutido na aula de catecúmenos na última quinta-feira, quando o assunto foi a dispersão ou diáspora. O que significam essas palavras? Aquele período em que os cristãos dos primeiros 2 séculos foram perseguidos e eles se espalharam por várias partes do mundo. Esse movimento de fugir da perseguição recebeu o nome de dispersão ou diáspora. Pois bem, esses crentes, quando eles saíram para várias partes do mundo, o que parecia ruim se tornou uma coisa boa. Porque em chegando ao seu destino, onde fixaram a residência, acabaram ali testemunhando de Cristo para as pessoas e pregando o Evangelho. É por isso que o Evangelho chegou até nós. Então, bendito seja Deus pela dispersão e pela diáspora. Bendito seja Deus pela perseguição, porque assim acontecendo, fez com que esses crentes testemunhassem de Cristo a muitas pessoas. Né? Verso 21, o 20 eu já até expliquei, mas vou ler aqui. Os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, explicar a nossa fé significa dizer, por exemplo, que Cristo desceu do céu, veio, viveu, morreu, ressuscitou, voltou para Deus e vai voltar uma segunda vinda. Essa é a nossa fé, a síntese da nossa fé. E nós precisamos explicar isso para as pessoas, nós precisamos testemunhar disso para as pessoas. Lembrando de estimular, né? Ou melhor, acentuar, ressaltar, é a palavra que eu quero, ressaltar que Cristo é Salvador. Cristo é o Salvador das pessoas. E quem crê nele tem a vida eterna. Então, quando essa mensagem chega ao coração das pessoas, as pessoas, crendo nesta palavra, crendo em Cristo, estão salvas. Que Deus abençoe sua vida, guarde seu coração. Na próxima semana, cá estaremos de novo. Eu ainda vou decidir se eu vou fazer o estudo na quarta-feira ou se mudarei para a quinta-feira, porque para quinta não, para terça-feira, porque eu estarei dando aula a partir da semana que vem, às quartas-feiras, às 8 horas. Dá para fazer às 7 horas, mas talvez eu acho melhor eu vou decidir ainda, porque de repente tem alguma coisa da aula que eu quero dar uma repassada e tal, para não me cansar muito nem cansar e cansar você, né? Talvez eu faça na terça-feira o estudo bíblico, passe para terça-feira, 7 horas da noite, ok? Um grande abraço, deixa eu acenar aqui para a Vera Lúcia Monteiro, Vera Lúcia, um abraço aí a todos esses Monteiros, Gilson Monteiro, todos que descendem dessa família distinta. Arlete Oliveira, oi Arlete, como está menina, tudo bem? Um grande abraço aí para todos, um abraço no Cícero. Diva do Carmo, como vai você, Diva, já ia trocando o nome aqui. Deus abençoe sua vida, guarde seu coração. Até a próxima semana com mais um estudo da Palavra de Deus.